Você sintoniza ZYK 736, Rádio Terra AM, operando em 1330 kHz. Emissora vinculada à Rede Terra de Comunicação. Começa agora, Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. Está no ar, o Jornal da Nossa Terra. Alô, São Paulo, alô, Osasco, alô, minha querida região oeste da grande São Paulo. Alô, você que sintoniza o AM 1330, você que ouve a Rádio Terra através do www.radioterra.am.br. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. A partir de agora, você vai ficar sabendo o que de mais importante aconteceu na região oeste da grande São Paulo. Está começando a edição número 131 do Jornal da Terra. Hoje é sexta-feira, dia 12 de julho de 2013, diariamente. E que programa fizemos ontem? Que programa fizemos ontem com o Dr. José Lima, cirurgião cardiovascular, colunista, com muita honra eu digo isso, colunista aqui do Jornal da Terra. Que programa fizemos ontem, respondendo as suas perguntas, um monte de perguntas, e sobraram perguntas, temos mais ainda acumulado. Tanto é que na segunda-feira, Dr. José Lima aqui no estúdio da Rádio Terra, aqui em Osasco, para seguir respondendo as suas perguntas que você mandou pelo jt@jornaldaterra.com e também através do telefone 2808-9618, 2808-9618. Então não esquece, nós fizemos o programa de ontem dedicado à saúde, vamos fazer o programa de hoje também dedicado à saúde, hoje com uma entrevista com o secretário de saúde de Itapevi, Dr. Fábio Tangerino, e na segunda-feira vamos seguir naquele nosso papo com o Dr. José Lima, cirurgião cardiovascular, uma sumidade no setor, é um especialista em transplantes do coração, um cara da mais alta qualidade e que é colunista aqui do Jornal da Terra, na segunda-feira, respondendo também as suas perguntas a partir das 5 da tarde. Está combinado? Esse é o Jornal da Terra, monitorando a região, esclarecendo os fatos, cobrando as autoridades, servindo o povo da região oeste da grande São Paulo, servindo e fazendo rádio na sua essência, interativo, companheiro e prestador de serviço, entrando diariamente na sua casa, levando a boa nova, até mesmo quando a notícia não é exatamente boa, porque pior do que saber uma notícia ruim é ser privado dela, ser escravo da desinformação. E onde não há informação, mora a especulação. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. Além de falarmos de saúde neste programa, aqui na edição 131 do Jornal da Terra, esses são os outros destaques. Reunião deve selar saída do PSD da base aliada do prefeito Jorge Lapas. Veículos flagrados ao despejar entulho são apreendidos em Carapicuíba. Região Oeste está entre as prioritárias para receber os médicos de fora. Feriado de 9 de julho termina com 29 feridos e um morto no sistema Castelo Branco Raposo Tavares. Terceira Conferência da Igualdade Racial de Carapicuíba acontece amanhã. O governo de São Paulo desmente alegações do prefeito de Itapevi, Jaci Tadeu. Grupo Apocalipse interpreta Joana Dark em Carapicuíba. Abertas as inscrições para o projeto Libra para Todos em Osasco. Os assuntos da nossa gente no Jornal da Terra. Alô, boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao AM 1330 e também ao www.radioterra.am.br. Hoje no Jornal da Terra, uma entrevista com o secretário de saúde da cidade de Itapevi, Dr. Fábio Tangerino, 38 anos, cardiologista. Dr. Fábio, muito boa tarde, muito obrigado por conceder ao Jornal da Terra, Rádio Terra, essa entrevista exclusiva
e assim dando a oportunidade de falar à municipalidade de Itapevi, falar aos ouvintes do Jornal da Terra que moram na cidade de Itapevi. Boa tarde, secretário. Boa tarde, eu que agradeço pelo convite. É um prazer aí estar falando com vocês do Jornal da Terra. E estamos aí à disposição para poder falar um pouquinho mais da saúde de Itapevi. Saúde de Itapevi. O senhor está na pasta desde o início do ano. Como é ser secretário de saúde numa cidade? E mais que isso, né? A saúde sempre aparece nos noticiários quando há problemas. Como é conviver isso no cotidiano? Chegar na porta da secretaria, já ter uma série de demandas à sua mesa. Ser secretário de saúde de Itapevi, para a minha pessoa, é diferente. Eu nasci em Itapevi, minha família era aqui, meus pais sempre foram comerciantes de Itapevi, então tem uma história por trás de tudo isso. Enfrentar os problemas sempre de frente, chamar a responsabilidade, como meu pai sempre me ensinou a nós desde pequeno, de qualquer tamanho, qualquer problema. Eu acho que os problemas estão para ser resolvidos, se não serem resolvidos, para serem encaminhados para serem resolvidos. Saúde como um todo, no Brasil todo, é pesado, é uma pasta que requer muita habilidade, requer paciência, requer bom senso, equipe técnica. Tem muitos fatores para que a saúde funcione. Então, a saúde de Itapevi, ela tem vários fatores para que isso funcione. E como é que você resolve os problemas? Qual é a fórmula mágica? Não existe fórmula mágica. Existe trabalho, existe bom senso. Então, todo dia tem uma demanda diferente. Saúde é dinâmico. Cada dia acontece uma coisa diferente para ser resolvida. Ou é uma situação de pronto-socorro, é uma situação de ambulatório, é uma situação de vigilância sanitária, é uma situação de saúde como um todo. Então, cada dia é um novo desafio e estamos aí para tentar resolver os desafios do dia a dia. Secretário, quando o senhor vê os veículos de imprensa, o Jornal Nacional e outros veículos de televisão fazendo matérias especiais, séries especiais sobre saúde, mostrando o caos, gente pelos corredores, fica pensando assim, e se os caras viessem aqui? Como é que é a situação de Itapevi nesse sentido? Itapevi já vem tratando de saúde já em outras gestões, né? Já vem trabalhando, injetando, já vem fazendo saúde como um todo. Existem alguns ajustes a serem feitos que estão sendo feitos ao longo do tempo. Mas nós não temos esse panorama de ter maca no corredor. Hoje nós não temos esse panorama de você ter essa situação superlotação de pacientes, ou seja, o paciente entra e não tem resolutividade. Nós temos uma boa parceria com o Estado, nós temos uma conversa boa com os hospitais de referência e, na medida do possível, nós vamos dando destino a esses pacientes para que possam ser resolvidos os problemas dele de uma forma geral. Lógico, um paciente, outro paciente, algumas coisas pontuais acabam acontecendo e você não acaba atendendo 100%. Nunca ninguém vai atender 100% de saúde, certo? Se eu falar que tem 100% na saúde, não tem. Mas nós estamos chegando próximo de um limite aceitável que pode ser trabalhado. Existe hoje uma grande conversa com o Hospital Geral de Itapevi, que nós temos parcerias, nós conversamos diretamente, como assim o Hospital Geral de Carapicuíba, com o Hospital Regional de Osasco, são os hospitais do Estado que nos atendem. Por quê? O que acontece? Eu acho que a população nós temos também que orientar, temos a função de orientadores. O paciente chega no pronto-socorro, ele é diagnosticado, ele é tratado e a partir daí ou ele tem alta para casa com o segmento ambulatorial, dependendo da patologia, dependendo da doença, ou é solicitado uma vaga para um hospital de retaguarda, para um hospital de referência. O que acontece? A prefeitura, ela atende, diagnostica e trata, que muitas vezes não é para tratar, que é o caso dos pacientes que ficam 3, 4, 5 dias dentro do pronto-socorro, que não é o ideal. O ideal é o pronto-socorro, o nome já diz, pronto atendimento. É para ele ficar 24 horas no máximo e ter resolutividade. Só que o sistema é tão sobrecarregado, o sistema de saúde da região o Estado precisa, ao meu ver, abrir novas referências para que isso não ocorra. E nós vamos tentando, a municipalidade vai tentando resolver coisas que são do Estado. Então isso às vezes dá uma travada no sistema e nós como gestores ficamos um pouquinho mais recuados, mesmo porque
com todas as conversas que nós temos com o Estado, que é um parceiro, volto a dizer, o Estado é sempre um parceiro, mas a demanda está muito maior do que se tem, então nós já estamos conversando para que eles possam ou abrir novas referências, como eu digo, abrir novas referências, abrir novos hospitais, abrir novas vagas, e assim para a gente continuar caminhando. Na coletiva que o prefeito Jaci fez um balanço dos 6 primeiros meses de mandato, ele reclamou muito da posição do Estado, da Secretaria de Saúde do Estado, que empurra atribuições do Estado para as prefeituras, empurra para a prefeitura de Itapevi. O senhor falou de parceria com o Estado. Há um bom diálogo aí com a Secretaria, porque me parece pela sua resposta que há, mas eu vejo que o prefeito reclamou muito nos diálogos especificamente com o secretário de Saúde. Né? Existe uma parceria com os hospitais, né? E assim sucessivamente com a Secretaria de Saúde do Estado. O que acontece é que às vezes a demanda é maior que o número de vagas. Então assim, o Estado não consegue atender a nossa demanda. Então por isso gera todo esse problema. E no encontro que nós tivemos com o secretário de Saúde do Estado, ele direcionou para o que nós chamamos de DRS-1, que é onde os problemas são discutidos. Mas nós já estamos discutindo alguns problemas pontuais, como o que o prefeito citou, já há algum tempo na DRS-1. Então acho que por isso essas palavras do prefeito com relação ao Estado. Um desabafo, porque nós já estamos conversando. Existe parceria em algumas situações, como volto a dizer, e não existem outras. Por exemplo, se você pegar eletroneuromiografia, que é um exame específico da neurologia que o neurologista precisa para fechar alguns diagnósticos, é do Estado, eu não tenho. E é uma fila grande, só que não faz no HGI, não faz, ou se faz tem um número de vagas limitado. Ressonância nuclear magnética é um procedimento caro, um procedimento do Estado. O município não tem como colocar, e nem é a ideia do município, que fique claro, colocar uma máquina, um aparelho de ressonância nuclear magnética no município para poder atender, porque não se paga, nós não temos dotação para fazer um negócio desse. Isso é cota do Estado. Então agora o Estado está se mobilizando para poder inaugurar aí novas áreas, mas demora também. Então isso que ele quis se referir ao Estado. Mas em contrapartida, o que depender como secretário e como instituição, que é o hospital, nós já fizemos algumas parcerias que deram resultados. Por exemplo, nós tínhamos uma demanda reprimida, isso é municipal, nós tínhamos uma demanda reprimida de oftalmologia, nós tínhamos uma demanda reprimida de cardiologia, nós tínhamos uma demanda reprimida de endoscopia, colonoscopia, sucessivamente, tanto consulta com especialista como procedimento ambulatorial. E numa conversa com a HGI, ele aumentou as vagas para nós. Então isso dá uma diminuída no problema e começa a tirar a fila, começa a diminuir a fila. Então isso é um trabalho não é a curto prazo, é médio e longo prazo. Por quê? Todo dia você tem uma pessoa que está doente, tem um novo problema de saúde, isso vai acarretando, vai entrando novos pedidos, a fila vai ser dinâmica. Então também o município abriu novamente o serviço de endoscopia no município, contratamos mais profissionais, mais cardiologistas, oftalmologistas, e conseguimos diminuir a fila, assim como ultrassom e assim vários outros segmentos. E é o que nós iremos fazer, porque a proposta é você prevenir para não adoecer. A medicina preventiva é muito melhor que a curativa. Então, se nós conseguimos diminuir esses índices para não acabar o número de infarto, o número de derrame no AVC, no pronto-socorro, isso é muito melhor para a saúde pública. Você consegue prevenir. E quando você previne, você não tem a doença. É isso que nós estamos começando a trabalhar a base. Se você trabalha a base, as clínicas de base, clínica médica, pediatria, ginecologia e obstetrícia, você acaba diminuindo o impacto na ponta. Então aí, essa é a ideia. E é o que o Ministério da Saúde fala. Desculpa, é o que o Ministério da Saúde está colocando hoje para os municípios. Nunca teve uma relação tão próxima dos municípios como o Ministério da Saúde para solicitação de verba para reforma, para solicitação de verba no sentido da palavra, mesmo para criação de UPA, para você reequipar, para você fazer, porque eles querem, ou até mesmo unidade básica de saúde, que é o Quali UBS, para você poder montar a base para não estourar lá na frente. Que é um problema que você pode abrir mais hospital, você pode fazer mais leite, mas se você não prevenir, não vai adiantar, porque o número só vai aumentar. Então nós vai ter que abrir? Hoje vai, mas nós temos que tratar a causa e não o efeito, que aí é a combinação para que a saúde funcione. Secretário, recentemente acompanhando de perto uma vizinha, uma amiga,
que ela passou por um AVC e foi até o pronto-socorro de Itapevi, e eu me lembro de conversar com meu amigo, filho dela, e aí, como é que a senhora está lá no pronto-socorro? E aquilo me causou estranheza. Não, está lá porque não tem vaga, está lá porque não tem vaga. Eu acho que foram uns 5 dias ou 6 dias, eu não me lembro bem, até ela voltar para casa. Ela não foi para o hospital. E aí entra a minha desinformação mesmo. E eu fiquei muito preocupado com isso. A pessoa que eu gosto muito. Na coletiva, o prefeito falou da UTI no pronto-socorro. 2 perguntas então. Primeiro, essa pessoa que esteve esses 5, 6 dias lá, por falta de vaga, obviamente, em hospitais, foi atendida, ela recebeu todo o atendimento necessário? Eu digo, é normal um pronto-socorro ter UTI? Nós nos adaptamos às condições, nós adaptamos às condições que vão ser vividas, né? Como você tem um hospital que não atende 100% na sua totalidade a nossa demanda, então nós tivemos que equipar o pronto-socorro. Por quê? É responsabilidade do Estado. Seria muito fácil falar isso e não dizer nada, né? Então seria muito fácil falar, chegou, vamos remover, mas lá não tem vaga também, vai fazer o quê? Então nós tivemos que equiparar o pronto-socorro, tivemos que montar um local reservado com todo o material que tem dentro de uma semi-intensiva, todo o material que tem dentro de uma unidade fechada de terapia intensiva, um médico 24 horas, enfermagem 24 horas, para que pudesse atender esses casos mais graves, pudesse atender esses casos mais críticos, porque tem situações também que o paciente chega no estágio da doença que ele não consegue condições de transporte para remoção. Então eu também tenho que pensar nesses doentes, que não são a maioria, mas que chegam num estado crítico, que eu tenho que pelo menos compensar esse paciente para poder remover. Porque eu não posso remover também um paciente completamente instável, porque ele pode desviar dentro de uma ambulância, que é muito pior ainda, pelo ponto de vista legal e pelo ponto de vista médico. Então, isso foi criado. Aí você fala, não teve... lógico, não teve a vaga no hospital. O ideal seria ser tratado no hospital, mas não teve o tratamento de enfermaria do hospital, que seria os 5 dias que ela passou lá. Mas quando ela teve alta com tomografia, ela teve alta que não era um derrame, um AVC, que necessitasse de intervenção cirúrgica. Então isso foi tratado ali no pronto-socorro, foi diagnosticado, tratado, é o que eu falo, foi diagnosticado. O tratamento seria a carga do Estado, seria do hospital, mas não tem a continuidade porque nós não temos o número de leito necessário. Então foi tratado, e quando teve uma condição de melhora, ela teve alta encaminhada para o nosso próprio ambulatório para poder fazer a reabilitação, para poder acompanhar, passar com o cardiologista, enfim. Nós absorvemos sem querer, para não ficar um estado pior, essa carga que é do Estado. Mas essa é a solução adotada pelo município, não é uma prática que os pronto-socorros tenham isso aí, né? Não, porque isso custa, né? Isso tem um custo alto, um custo elevado. E você você teve que se adequar a essa situação. Como nós tínhamos o espaço, temos o corpo clínico, temos o corpo de enfermagem, temos as medicações que você tem que usar na emergência, mas a emergência que se estendeu mais que uma emergência, acabou ficando uma situação de enfermaria, nós tivemos que se adaptar também ao problema. Nessa sexta-feira aqui no Jornal da Terra estamos conversando com o secretário de Saúde de Itapevi, Dr. Fábio Tangerino. Daqui a pouquinho nós voltamos logo após nosso primeiro giro de notícias pela região oeste da Grande São Paulo. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. A Prefeitura de Carapicuíba realiza a 3ª Conferência Municipal da Promoção da Igualdade Racial neste sábado no Teatro Jorge Amado. O evento contará com a presença de Edna Holland, ex-relatora geral da 3ª Conferência Mundial contra o Racismo da Organização das Nações Unidas, que aconteceu em Durban, na África do Sul, em 2001. Atualmente, ela está à frente da Coordenadoria da Igualdade Racial da Prefeitura de Guarulhos. A conferência abordará os temas democracia e desenvolvimento, sem racismo, por um Brasil afirmativo, e rumo ao Plano Municipal de Igualdade Racial e fortalecimento dos mecanismos de garantia de diversidade nos espaços de poder, e fará a eleição dos delegados para a etapa estadual. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 4164-5427
e 962107708. O Teatro Jorge Amado fica na Avenida Miriam, número 86, no centro. 6 cidades da região oeste da Grande São Paulo foram incluídas pelo governo federal entre os 47 municípios paulistas que vão integrar o projeto Mais Médicos, um pacote de medidas para a área da saúde que tem como principal foco a contratação de médicos. Osasco, Carapicuíba, Cotia, Jandira, Itapevi e Pirapora do Bom Jesus estão na relação de prioridades do Ministério da Saúde para receber mais profissionais. Mas a participação do programa ainda depende da adesão das prefeituras. A relação foi publicada na edição da terça-feira, dia 9, do jornal Folha de São Paulo. Deverão ser contratados, por meio do programa, cerca de 10 mil médicos que vão atuar no SUS. De acordo com o governo federal, será dada prioridade a profissionais formados e que atuem no país. Na sequência, haverá as chamadas de médicos formados em outros países. Esses médicos vão receber uma bolsa mensal de R$10 mil, paga pelo governo federal, e ajuda de custo. O foco vão ser os programas de atenção básica. As inscrições já estão abertas e haverá as chamadas mensais dos candidatos inscritos. Formado há 7 anos por um grupo de jovens da paróquia Nossa Senhora das Graças, no Jardim Ana Estela de Carapicuíba, o grupo de teatro Apocalipse lança seu novo trabalho Joana Dark, Entre a Cruz e a Espada, neste final de semana. O espetáculo retrata a Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra, no século XV. Nesse contexto, uma jovem francesa decide seguir as vozes que ouve em suas orações e se depara com um dilema: a cruz e a espada. O questionamento interior se debate entre atender ou não o chamado de Deus e lutar pela pátria. O grupo Apocalipse já se apresentou em várias cidades do estado de São Paulo e acumula um acervo de espetáculos com minuciosos detalhes nas áreas de direção, interpretação, coreografia, figurino, cenário, maquiagem, sonoplastia, iluminação e efeitos visuais, com destaque para as apresentações de Maldição em Ecbatana, Yeshua, 7 Pecados Capitais, A Paixão de Cristo, O Livro de Jó e Futurística. A direção é de Cláudio Ortônio e Eduardo Amaral, e as apresentações acontecerão na paróquia Nossa Senhora das Graças, na Rua Nova Independência, número 9, no Jardim Ana Estela, em Carapicuíba. Informações no telefone 4169-6728, 4169-6728. Os assuntos da nossa gente, no Jornal da Terra. Aqui no Jornal da Terra, no AM 1330 e também no www.radioterra.am.br, estamos hoje conversando com o secretário de Saúde da cidade de Itapevi, o Dr. Fábio Tangerino. Já tivemos o primeiro bloco, o Dr. Fábio falou das questões do pronto-socorro. Dr. Fábio, recentemente, uma entrevista exclusiva com o prefeito Jaci Tadeu, eu perguntei sobre o pronto-socorro infantil. Eu queria saber do senhor em que pé está o projeto do pronto-socorro infantil da cidade de Itapevi. Em que pé está? Nós já temos um projeto em desenvolvimento. Antes de fazer um projeto nessa magnitude, nós consultamos outros municípios, como o pronto-socorro de Barueri. Estou para fazer uma visita lá no pronto-socorro de Barueri, até conversei com o doutor Antônio, para que podemos pegar o que é de bom dos outros municípios e poder copiar. Então o pronto-socorro infantil está em fase de projeto, já está bem adiantado em desenvolvimento, e é uma meta aí do governo, do prefeito Jaci Tadeu, para que possa ser implantado o pronto-socorro infantil, e eu acredito que vai ser implantado aí. Eu não posso dizer o tempo, porque depende de obra, depende de uma série de fatores, né? E eu seria uma pessoa não tão esclarecida ou ignorante falar que tal dia estaria pronto. Eu não posso cometer essa ingerência, mas eu acredito que esse projeto é um projeto que é viável, está caminhando, não está parado, já está na fase de finalização de projeto. Aí vem a parte toda burocrática para poder fazer, e aí dá o estágio para poder começar. Mas não tem só esse projeto, existem outros projetos também.
das UPAs e tal. Secretário, eu queria falar um minuto da questão dos remédios de alto custo. Me lembro também do prefeito falar do quanto isso complica o orçamento da saúde, embora a cidade invista bem mais do que o exigido constitucionalmente, 34%, quando a lei exige 15%. Mas isso é um complicador, né? Que caminhos o Estado está procurando para amenizar esse custo? É um custo que tem que se cumprir, né? A Justiça bem determina e pronto. Vamos por partes. O Estado, ele absorve uma parte desses medicamentos de alto custo, né, que entra numa portaria de regulamentação disso. E existe no município um termo de ajuste de conduta que foi feito para não chegar no mandato judicial. Existem os mandatos judiciais, mas existem alguns medicamentos que não são atendidos por esses programas do Estado. Então entra a cargo do município, e é onde o município tem que comprar. O que nós estamos fazendo hoje? Já conversei com a equipe técnica, já nos reunimos várias vezes para falar desses problemas pontuais, e nós já estamos cadastrando, já tem cadastrado paciente, mas nós iremos ver qual que nós podemos acoplar mais no Estado e tirar um pouco dessa carga do município, que é muito alta. Então essa é a solução que nós temos. Só que alto custo, medicação de alto custo, paciente de alto custo, ele cresce dia a dia, né? Nós não temos uma previsão de quanto vai entrar, ou de quanto vai sair, ou de quanto nós iremos atender. Então isso é uma situação que nós vivemos hoje que está em ajuste. Nós estamos ajustando para que possa tirar esse peso, essa carga da prefeitura, não digo peso, mas essa responsabilidade financeira que é grande, passando para o Estado no que compete ao Estado. E no que não tiver como, nós iremos continuar comprando, não tem jeito. Em relação aos exames, a fila de exames, também é um grande problema que a população enfrenta. Vou marcar um exame 6 meses, 8 meses. Qual é a forma de trabalhar para diminuir essa fila dos exames? Eu vou ser mais categórico, eu vou mostrar números, né? Porque com números a gente não tem argumentos. Nós fizemos em 6 meses 54 mil procedimentos entre exames complementares e consultas de especialista. Isso em proporcionalidade é quase o que se foi feito no ano passado. Então uma das metas do prefeito e a meta dessa pasta é diminuir o tempo de espera do município para fazer o exame. Então o que for cargo do município, como endoscopia, como oftalmologia, como cardiologia, que eram consultas que tinham uma fila de espera, uma demanda de 1.400, 1.300 pacientes aguardando para ser atendido, nós contratamos profissionais, nós fizemos, e isso acabou dando uma dinâmica e diminuiu a fila. Agora tem a contrapartida do Estado, que é o caso da ressonância nuclear magnética, que é o caso da eletromiografia, que é o caso de uma cirurgia de coluna. Não tem referência hoje para uma cirurgia de coluna, ou um tumor cerebral que for ambulatorial, ferramenta que o Estado regula isso, ele não tem referência para nós. Então essas coisas se travam, mas nós temos um panorama muito melhor do que como começou. Porque a ideia é diminuir a fila, a ideia é fazer com que o munícipe seja atendido o mais rápido possível na especialidade, não inverter. É urgente não é ambulatório, urgente é pronto-socorro, né? É fazer com que o munícipe passe de 15 a 30 dias, que é um período plausível, numa consulta de especialista para uma realização de um exame. E o que for filtrado e o que for visto que dá para fazer por recursos próprios, contratando profissional, fazendo essa sistemática aí, trabalhar e girar, eu acho que está sendo feito por essa pasta. Que especialidades que a cidade encontra dificuldade hoje, que o município encontra dificuldade de atendimento hoje? Existe alguma que é situação crítica que vocês estão trabalhando para minimizar isso? O que existe, na verdade, não digo uma situação crítica de muitos pacientes, mas, por exemplo, é pontual. Uma cirurgia de coluna. Paciente que necessita de uma cirurgia de coluna. É um paciente, mas eu não tenho referência. Então nós estamos tentando articular com o Estado para saber quais são as portas que ele vai nos abrir para poder fazer essa cirurgia. Nós temos uma demanda um pouco reprimida ainda de ultrassom, mas estamos trabalhando ultrassom obstétrico, estamos trabalhando para diminuir o ultrassom transvaginal, que são específicos da pasta da coordenação da saúde da mulher. Mas está pontuado, nós sabemos os problemas pontuais para poder trabalhar no foco e diminuir isso. Qual o maior desafio hoje em relação às especialidades? Olha, eu diria que estão todos equilibrados, estamos todos aí no mesmo patamar. Um com uma fila de espera maior, que não depende de nós, que é o exame complementar e não a consulta com o especialista, e ajustar.
E, além do que, nós abrimos outras especialidades também, como ambulatório de obesidade, nós vamos fazer a Semana da Vascular, nós vamos fazer a Semana da Saúde que começa agora, o Giro da Saúde que vai começar aqui para atender o bairro, né, saúde no seu bairro. Então temos alguns projetos de captação dos pacientes que também não têm a oportunidade de ir até a UBS ou ao ASF. Temos o programa de saúde da família, que o médico vai até a casa do doente, já diagnostica, vê aquele doente que não tem condições de estar acamado, não tem condições de locomoção. Mas a cobertura desse serviço de programa de saúde da família é pequena, né, doutor? Nós estamos ampliando, a ideia é ampliar, nós estamos ampliando e estamos pontuando, porque o que nós estamos pedindo? Que a população venha até a unidade de saúde da família e faça um cadastro, fale, olha, eu tenho uma pessoa em casa que teve um derrame, ela não consegue andar, eu preciso de uma visita domiciliar. E o médico e a enfermeira vai até a casa desse munícipe. É um serviço embrionário, está começando agora, mas já deu um resultado, já deu um impacto positivo. Secretário, o prefeito também falou das UPAs que a cidade vai ter nos próximos anos. UPA, né? É isso, UPA. Isso, Unidade de Pronto Atendimento. Isso. Na verdade é uma UPA, né? É uma UPA Santa Rita Porte 3, é a unidade maior que existe. É uma unidade que vai atender toda aquela região. Quando a UPA estiver pronta, como o prefeito disse na coletiva, nós iremos ter aí uma reforma na unidade do Amador Bueno, que é a reforma do pronto-socorro e do ambulatório. Porque nós não podemos cometer uma ingerência, nós podemos derruba o Amador Bueno e a população que está lá fica desassistida. Então vamos inaugurar a UPA, vai ser atendida as pessoas do Amador Bueno daquela região na UPA, né? E aí começa-se a reforma aí, a demolição do Amador Bueno para construir um novo prédio, assim como disse o prefeito. E dessa UPA está na fase de projeto e já está na fase de terraplanagem. Está na fase de terraplanagem, acredito que na fase de licitação já de fundação, porque também tem um tempo para executar. Esse projeto é do Ministério da Saúde, então nós temos um tempo para executar, senão nós acabamos perdendo. É isso que nós não iremos fazer. Então estamos todos voltados aí a fazer isso no tempo determinado pelo Ministério da Saúde. Bom, o senhor falou do tratamento de pessoas contra a obesidade. Isso. 200 pessoas no momento são atendidas, né? 1.200 pessoas. 1.200 pessoas atendidas, 200 pessoas já retornaram em 2 meses com perda de 600 quilos. Tiveram pessoas que perderam até 26 quilos. Certo. Que hoje nós sabemos que a obesidade é uma patologia que carrega outras patologias, como hipertensão, diabetes, o infarto, o derrame, um acidente vascular transitório. Então essas patologias também minimizam. Então isso é uma situação que nós estamos trabalhando, é uma realidade. E nós somos pioneiros, né? O único ambulatório que citei aí é o HC. E da região não temos notícia aí de que ninguém teve essa coragem de poder enfrentar esse problema de pronto. Quando falei com o prefeito, ele falou, não, pode fazer, porque tudo é uma decisão em conjunto, né? Nós não tomamos uma decisão porque o prefeito também tem que fazer parte, tem que decidir nessa situação. Ele falou, não, pode fazer, acho válido, tem que fazer sim. E hoje já estamos aí com 1.200 pacientes cadastrados, temos já uma perda ponderal importante e a ideia é expandir esse programa. Lógico que a demanda vai ser muito maior que o que nós estamos atendendo e teremos que ampliar esse ambulatório. Mas já é o primeiro passo. Secretário Fábio Tangerino, falando aí desse programa que a cidade tem em relação à perda de peso, ao controle da obesidade entre os moradores de Itapevi. Barueri tem algo parecido, né, secretário Tangerino? Tem o Barueri Menos Uma Tonelada, que é um programa mais dedicado especificamente à saúde e à obesidade da mulher. Bom, já nós voltamos, continuando esse papo na edição de hoje com o secretário de Saúde da cidade de Itapevi, Dr. Fábio Tangerino. Agora nós vamos com um giro de notícias por toda a região e na volta vamos falar, secretário, sobre a relação da prefeitura, da sua pasta, da Secretaria da Saúde com os médicos da cidade, né? Nós estamos num momento aí de grande debate sobre contratação de médicos, até os médicos estrangeiros, e sempre há uma dificuldade entre o poder público e os médicos nesse relacionamento. Vamos saber o que pensa e como está a relação da Secretaria de Saúde de Itapevi com os médicos contratados. Já aqui no Jornal da Terra. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra.
Dando continuidade ao trabalho de fiscalização e combate ao descarte irregular de lixo e entulho em locais públicos, a Prefeitura de Carapicuíba comemora os resultados das ações no feriado prolongado de 9 de julho. Durante as rondas, os guardas municipais flagraram 4 pessoas descartando materiais em Vila Lourdes, Gofiúva e Jardim Nova, Carapicuíba. Os proprietários dos veículos foram conduzidos à Delegacia Seccional de Polícia de Carapicuíba para serem autuados por crime ambiental e também vão responder por lei municipal que trata de descarte irregular de sólidos. Dos veículos multados, apenas um apresentava placas de Carapicuíba, um carro é de Barueri e 2 caminhões traziam materiais originários da cidade de Osasco. Além da Guarda Municipal, a Força-Tarefa da Prefeitura de Carapicuíba é formada pelas Secretarias de Desenvolvimento Urbano, Segurança, Trânsito, Obras, Meio Ambiente e Governo, as quais têm atuado conjuntamente para inibir e intimidar infratores e, ao mesmo tempo, zelar pelos espaços públicos. A população pode colaborar com a ação de combate ao descarte irregular de materiais em locais públicos. Basta denunciar o crime ambiental por meio do telefone 4183-5229. Repetindo, 4183-5229. Descontente com a participação do governo estadual na área da saúde em Itapevi, o prefeito Jaci Tadeu não economizou críticas durante a entrevista coletiva realizada na semana passada. Porém, esse descontentamento não foi visto pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo com bons olhos, que enviou uma nota para contestar as alegações do prefeito inclusas no texto. De acordo com a assessoria da Secretaria, nos últimos 3 anos, o Estado repassou diretamente cerca de R$1.700.000 a Itapevi. Eles acrescentam que só no ano passado o município recebeu verba para aquisição de uma ambulância e de equipamentos, além de ser incluído no programa Qualis UBS. Na parte estrutural da saúde, a equipe da Secretaria ressalta que a pasta é responsável por manter o Hospital Geral de Itapevi e o AME da cidade. No caso do hospital, ele é inteiramente custeado pelo Estado e presta atendimentos assistenciais nas áreas de clínica médica, cirúrgica, ortopédica, obstetrícia, pediátrica, urologia e psiquiátrica, entre outras. Na ocasião, o prefeito se queixou do tratamento recebido durante uma reunião com o secretário de Saúde do Estado, Giovanni Guido Serri. De acordo com o prefeito Jaci Tadeu, o secretário teria recebido ele com descaso. Disse o prefeito de Itapevi na entrevista. O que mais me deixou chateado foi a cara de pastel dele na reunião, lamentou o prefeito. A respeito dessa declaração, a Secretaria de Saúde do Estado disse lamentar a forma desrespeitosa como o prefeito caracteriza o secretário de Estado da Saúde, que se disponibilizou a atendê-lo e analisar suas propostas e pedidos. A próxima reunião da Executiva Municipal do PSD de Osasco, a ser realizada na próxima semana, deve selar a saída do partido da base aliada do governo Jorge Lapas do PT. O partido esperava um convite do prefeito para assumir um cargo no primeiro escalão do governo, o que não aconteceu. Assim, quando os vereadores retornarem do recesso parlamentar, os 2 representantes do PSD na Câmara já deverão compor a oposição. Apesar de se autodenominarem como independentes, os 2 vereadores do partido, Josias Nascimento e Andréa Capriotti, foram favoráveis aos projetos de autoria do prefeito que tramitaram na casa. A avaliação dos componentes da legenda é que o partido merecia um tratamento melhor por parte do Executivo. O presidente municipal do PSD, Lau Alencar, já confirmou a informação, destacando que desde o primeiro dia do mandato de Lapas, o PSD se colocou à disposição para participar da nova administração. A decisão de deixar o governo tem sido amadurecida desde a afiliação de Délbio Teruel ao partido em maio deste ano. Na ocasião, Délbio, que chegou para ser um dos líderes da legenda, já havia afirmado que sua posição em Osasco é de oposição ao governo Lapas. A
A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. Esse é o Jornal da Terra aqui no AM 1330, diariamente às 5 da tarde aqui na Rádio Terra. Você fica muito bem informado, sabe das principais notícias da região oeste da Grande São Paulo. Hoje, nesta sexta-feira, dia 12 de julho, conversa é com o secretário de Saúde e Higiene de Itapevi, Dr. Fábio Tangerino. Já falamos de uma opção de coisas, falamos de pronto atendimento, pronto-socorro infantil, falamos da UPA Santa Rita, da reforma, da reconstrução do pronto atendimento de Amador Bueno, porque quem não conhece, Amador Bueno é um bairro muito populoso da cidade de Itapevi e um pouco retirado também do centro da cidade. Agora, secretário Fábio Tangerino, o senhor é um médico, né? Como anda, a quantas anda o relacionamento da Prefeitura de Itapevi com os seus médicos? Eu pergunto isso porque nós já tivemos recentemente a história da demissão em massa dos profissionais, dos médicos do Hospital Santa Ana, em Santana de Parnaíba, denúncia de assédio moral. Ao mesmo tempo, os médicos se mobilizando, essa história, esse programa para se contratar médicos do exterior. Eu creio que também, já percebi que os médicos no geral são contra essa vinda de médicos de outro país, por uma série de dificuldades, de adaptações que esses médicos vão ter que passar, até também por uma disputa no mercado. Quero saber, secretário, a quantas anda a relação da sua pasta, da Secretaria da Saúde, com os profissionais que o senhor contrata? Eu vim da urgência e emergência, né? Eu fui coordenador de urgência e emergência por 3 anos nesse município. Então nós fizemos uma base, nós temos um diálogo aberto, não só com o médico, mas com a enfermagem, com o administrativo. Isso tem uma relação direta, transparência. Acho que é transparência. Posso fazer e não posso fazer, é muito claro. Nós não iremos prometer nada daquilo que a gente não vai fazer. Não é de eu falar para você, olha, o colega médico está lá na ponta, olha, você vai ganhar 5 vezes que você está ganhando. Não vai, não vou conseguir. Isso é utopia, não vou conseguir fazer isso. Mas nós, olha, vamos melhorar, nós iremos dar uma condição de trabalho melhor, nós iremos aumentar o corpo clínico, como sempre faz, porque flutua muito. Às vezes o médico tem igual eu perdi 3 médicos, nós perdemos 3 médicos essa semana, 3 médicos bons, capacitados. Não que os outros não sejam, mas que esses eram alguns líderes que nós tínhamos aí, e eles tiveram uma proposta de emprego para o Mato Grosso, para o outro estado, para ganhar 4 vezes mais. E garoto, começo de carreira, foram embora. Então flutua muito. O médico ele tem oportunidades de trabalho muito amplas. Então você tem essa flutuação aí nas escalas de plantão. Às vezes é um que, ali me ofereceu pagar, ou ter uma condição melhor, eu estou indo. Tchau, eles não seguram. Só que os que vieram para cá, os que tomaram água de Itapevi, na sua grande maioria, são 150 médicos de urgência e emergência que nós temos, eles acabaram gostando do serviço e ficam porque gostam também. Lógico, tem a condição salarial, a prefeitura paga em dia, as instalações são boas, as instalações, as que não estão a contento, não ser reformadas, então tem todo esse... 2 perguntas para a gente encerrar, secretário. Primeiro, a sua opinião a respeito dessa importação de médicos. É um grande debate, manifestações para todo lado contra isso, as argumentações são muitas. Dr. José Lima, no programa, disse que o que falta é seriedade de algumas administrações, não falta médico, que algumas, me contou até uma situação que eu desconhecia, que algumas cidades como a Mato Grosso promete salário de 4 vezes mais do que aqui, mas às vezes o médico muda com a família, tudo para lá, recebe o primeiro mês, segundo mês, depois tem um monte de código lá no contra-cheque dele, eles retiram tudo e o cara já mudou a vida inteira. Primeiro, o senhor é a favor dessa importação de médicos? Em que condições? E segundo, isso é uma situação complicada para o profissional, né? A favor dessa situação não, porque você vê os outros colegas que estudaram em Cuba, que estudaram no Chile, que estudaram até mesmo na Bolívia, existe todo um trâmite para fazer uma revalidação do diploma médico, e que não é fácil. Agora, do dia para o outro, você tem a importação de médicos que são de outra formação, têm um outro conhecimento farmacológico, conhecem outras patologias que não são as nossas, muda de lugar para lugar, eles vão tratar, não é parecido, não é igual. Mas você está falando como médico como gestor. Eu acho que nós temos que tratar a causa e não o efeito. Nós temos que colocar mais hospitais, nós temos que ter uma residência médica digna, não colocar uma residência médica
com um salário muito baixo para que o residente trabalhe de uma maneira absurda e que não tenha uma remuneração para que ele possa sobreviver. Essa é a minha visão. Então não adianta trazer médico de fora, não adianta nós importarmos médico, não vai resolver. E mesmo porque esse profissional vai lá, em que condição ele vai ficar? Ou você vai trazer médico daqui de São Paulo para o centro-oeste, ou de São Paulo para o norte e nordeste, da região sudeste para essas outras regiões, não vai resolver, porque assim que o médico de lá souber que ele vai ganhar muito mais aqui, ou que a condição de trabalho é melhor, ele vai migrar. Ah, não, mas tem um contrato que vai ser rescindido. Tá, e aí? Nós temos como controlar isso? Não, de jeito nenhum. Parece que nós não assistimos à mídia, parece que, não, agora tudo pode, fechou-se os olhos e nós não podemos, não tem... Quantos médicos falsos já existiram? Quantos médicos que eram médicos em outros países e não tinham CRM para trabalhar? Não tinha o número do CRM, do Conselho Regional de Medicina, que tem que ter. É essa combinação de fatores é que eu não sou favorável. Se você falasse, olha, nós iremos importar médico de Cuba, como vai ser? Vai ser um ano de adaptação, nós vamos fazer várias avaliações para saber se ele tem o perfil. Ou esse médico vai fazer uma residência aqui e depois ele vai ser. Mas isso é a longo prazo, isso não é a curto prazo. Nós não temos uma mágica a curto prazo. Nós temos sim que abrir mais faculdades de medicina em pontos críticos. Eu acho que essa é a visão. Acho que essa é a minha visão como gestor e como médico. Não sou favorável. Eu acho que nós não podemos tratar o efeito e sim a causa. Temos condições de fazer, temos condições de melhorar. É fazer. Agora, essa, ao meu ponto de vista, não é a saída. Tanto é que a comunidade médica, o CRM, o estadual, o CFM, o Conselho Federal de Medicina, também está se posicionando contra. Por que não fala no plano de carreira médico no SUS? Que é importante. O médico que entra hoje é o mesmo salário do médico que está há 10 anos. E qual a experiência do médico de 10 anos? Qual a experiência? Não estou desmerecendo ninguém, não estou falando que o médico que eu fui recém-formado um dia, não, o médico recém-formado sabe menos ou mais. Mas e o plano de carreira? O plano de trabalho do médico? Não tem. Você tem um salário com várias gratificações para chegar no ideal, ou próximo de um ideal, que também não é bom. Porque se fosse bom, nós teríamos um salário fixo para o médico trabalhar as 40 horas. Quem consegue trabalhar 40 horas semanais hoje na classe médica pelo que se paga? Não tem, não vai conseguir. Porque se ele der 2, 3 plantões numa instituição privada, ou se ele der 2, 3 plantões até mesmo em outras instituições públicas, ele ganha mais que 40 horas semanais. Então não adianta, vou usar até uma frase que minha avó usava, não adianta tapar o sol com a peneira. Não vai resolver. Você vai ter sol do mesmo jeito e pelo furo vai passar o banco. É uma coisa que não sou favorável. Secretário, a última pergunta então, essa ideia, isso que também o prefeito falou na coletiva, sobre uma faculdade de medicina na região com algumas obrigações desses profissionais, eles estariam ligados aos serviços de saúde da região. É um início de discussão, né? Mas seria bem importante, né? Acho fantástico, porque quando você traz pessoas, acadêmicos, você ganha um corpo maior, você ganha uma qualidade maior no serviço. E o acadêmico, ele tem que ter a sua fase de estágio, porque senão ele não sabe o que ele vai fazer quando sair. Então, assim, sou favorável, eu acho uma ideia que o consórcio municipal aí de todos os prefeitos da região oeste já estão pensando nisso. E eu acho que tem que ser assim mesmo, tem que fazer, tem que colocar para frente essas ideias, não só a faculdade de medicina, mas também junto poderá vir, acredito eu, a faculdade de enfermagem, a faculdade de outras pastas aí da saúde, como fisioterapia, enfim, eu acho válido. Por quê? Você acaba também trazendo esse profissional para conhecer a realidade da periferia, porque Itapevi, nós estamos na periferia da Grande São Paulo. E tem problemas que nós vemos aqui que não se vive num grande centro, pontuais que são típicos de uma cidade de periferia, que estão sendo resolvidos ao longo do prazo, ao longo do tempo. Então eu acho importante sim, viável, uma ideia que eu, para ser bem sincero, já tinha alguma coisa lá atrás, até mesmo quando eu voltei para Itapevi, mas eu acho viável e acho interessantíssimo. E para dar um tchau mesmo, secretário, que momento o menino Fábio despertou para a coisa de cuidar das pessoas, de ser médico, de salvar vidas? Meu pai. Meu pai. Eu acho que meu pai teve uma história fundamental na minha vida. É uma pessoa que eu admiro, respeito e que me ensinou a dar os primeiros chutes na bola aí. Meu pai veio para Itapevi em 1960, ajudou a construir o primeiro hospital, o Hospital Santo Cristo, e foi enfermeiro da cidade naquele tempo que tinha, se tivesse 3.000, 4.000 habitantes, tinha muito, né? Então eu me via naquela condição ali e queria
ser médico desde novo. E até falando com um amigo pessoal, um amigo que eu tenho, que o meu pai sempre admirou a família dele, admirou o pai dele, porque o pai dele deixou para ele estudo. E dentro desse estudo, ele é engenheiro. Então meu pai queria fazer a mesma coisa comigo, que a única coisa que meu pai podia me dar era o estudo. E era isso que ele ia fazer. Então até os meus 16 anos eu acreditava que eu poderia ser engenheiro. Até cheguei a fazer um colegial aí voltado para a área de exatas, mas vi que eu não tinha o dom, né? Acho que Deus dá o instrumento certo para você tocar na hora exata. E aí fui despertando, fui me aproximando mais do meu pai, e via que o meu pai fazia muita coisa além de ser um simples enfermeiro, um simples farmacêutico, e que esse contato com o paciente, de uma forma ou de outra, isso foi despertando a curiosidade, foi despertando o interesse, foi despertando a vontade de ser. E eu sou um apaixonado pelo meu pai, e acho que tudo que eu sei, tudo que eu posso aí de caráter, de personalidade, de responsabilidade, ele conseguiu me passar. Porque independente da situação financeira, independente do que nós somos, eu acho que essa raiz aí é fundamental, essa raiz é a família. Tá certo, secretário. Para fechar, secretário, como é trabalhar com o prefeito Jaci Tadeu? Para fechar, é uma grande honra poder fazer parte desse governo Jaci Tadeu, aí segurando essa pasta, que é uma pasta bem pesada, todos sabemos, saúde não é fácil, mas não é impossível. E o prefeito aí confiou, e eu agradeço isso a ele também. É uma grande honra trabalhar lá de uma pessoa que também é daqui, tem todo um carinho quando fala da cidade, tem todo um respeito para com o munícipe, que nós temos também familiares aqui, então isso é gostoso, é diferente. Se o secretário Fábio, sem ser doutor, sem ser graduado, sem ser aquilo, é um munícipe daqui. Eu nasci aqui, então para mim tem um gosto, a minha pessoa tem um gosto diferente, um sabor diferente de ser secretário. Eu vou comprar um pãozinho aqui na padaria, ô doutor, fui lá tal dia, tal hora, fui tal lugar. É bom? É, porque eu também escuto crítica, e sou aberto à crítica. Então, fui lá, não deu certo, hein, não consegui, porque por isso, por aquilo, por aquele outro. É um termômetro. Você anda na rua, você sente. Eu não sou um secretário de gabinete, sou um secretário de rua. Eu gosto de estar em contato com o povo, eu gosto de ver a ponta lá. Porque cria toda uma mística, né? Secretário, sou a mesma pessoa, tenho os mesmos costumes, não mudei nada, não vou mudar, isso não é uma... estou secretário, não sou. A única certeza que eu tenho, eu sou médico, que nasci em Itapevi e vou fazer o melhor para a cidade. Secretário Fábio Tangiro, muito obrigado, um abraço, foi muito bom esse papo aqui no Jornal da Terra. Obrigado um forte abraço e até a próxima. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. A Secretaria de Assistência e Promoção Social de Osasco está com novas inscrições abertas para o projeto Libras para Todos, que visa a inclusão social por meio de ensino de língua brasileira de sinais. A pasta finaliza mais uma etapa e inicia novas turmas, dando sequência para turmas com nível intermediário e iniciando turmas para o nível básico. A aula inaugural acontece no dia 9 de agosto, às 14h no auditório do CAT, que é o Centro de Atenção à Terceira Idade, localizado na Rua da Saudade, número 180, no Jardim Bela Vista. Mais informações podem ser obtidas na Coordenação de Atenção ao Idoso e à Pessoa com Deficiência, através do telefone 2183-6738, 2183-6738. A concessionária CCR VOS registrou neste feriado de 9 de julho, feriado prolongado, 41 acidentes no sistema Castelo Branco Raposo Tavares, que deixaram 30 vítimas, incluindo aí um caso fatal. Ainda de acordo com a empresa, nos 5 dias de feriado, 597 mil veículos circularam pelo sistema, o que representa um volume de tráfego de 10,9% maior que os 538 mil veículos para o período no ano passado. Jornal da Terra. Jornal da Terra. A sua cidade é nossa notícia. Aqui no Jornal da Terra, hora de falar de esportes com o Jefferson Miro.
Boa tarde, Jefferson. Boa tarde, Lobo. Boa tarde aos ouvintes do Jornal da Terra. Vamos falar da agenda futebolística do final de semana, Lobo. Vamos lá. Vamos começar com o Campeonato Brasileiro Série C. O Grêmio Barueri enfrenta o Guarani domingo às 10 horas no estádio Brinco de Ouro, lá em Campinas. Copa Paulista 2013. O Grêmio Osasco estreia amanhã contra o São Bento em Sorocaba às 16 horas no estádio municipal Walter Ribeiro, o lá em Sorocaba. Paulista, segunda divisão, nona rodada do Grupo 5, Lobo. Amanhã temos 15 horas, Cotia versus Taboão da Serra, no estádio de Cotia. No domingo, às 10 horas, o Osasco Futebol Clube vai enfrentar o Well Sport na cidade de Capão Bonito. Hoje tem Série B do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras enfrenta o ABC de Natal no Pacaembu, Lobo. E para finalizar, a gente tem a rodada do Amadorzão de Itapevi. Campeonato Municipal de Itapevi, quinta rodada no Estádio Municipal André Nunes. Às 10h15 tem Cardoso e Unidos de Ambuitá. Às 12h10, Rainha versus Londrina. Às 13h50, o líder Portela versus o Real Rosimeire. E encerrando, tem o Furacão versus Juventude. Dá tempo da gente falar da Série A ainda, Lobo, ou não? Vamos falar da Série A, sim. Jogos no sábado, Série A do Brasileiro. Santos e Portuguesa, amanhã, às 18h30, na Vila Belmiro. Também amanhã, Ponte Preta e Bahia, às 21 horas, no Moisés Lucarelli, em Campinas. E vamos para os jogos de domingo. Corinthians e Atlético Mineiro, às 16 horas, no Pacaembu. E o São Paulo vai a Salvador enfrentar o Vitória com o técnico novo. Meda. Paulo Autuori. Meda. Mas agora vai dar tudo certo. Mudou tudo, né? Mudou o técnico. Os caras jogam demais. Agora todos os problemas eram técnicos. Aí começa a perder tudo de novo, cai de novo. Um abraço, Jefferson. Ótimo final de semana. Até segunda. E com as notícias do esporte, com o Jefferson Miro, terminamos a edição 131 do Jornal da Terra, neste dia 12 de julho de 2013. Destacou para você que o PSD está deixando a base aliada do prefeito Jorge Lapas, que no feriado de 9 de julho tivemos 29 feridos e um morto no sistema Castelo Raposo, e que amanhã acontece a terceira Conferência da Igualdade Racial em Carapicuíba. Está chegando meu amigo Ademir Laurenti, o som do sucesso. O Jornal da Terra está de volta na segunda-feira às 5 da tarde, falando de saúde, de novo com o Dr. José Lima, com o nosso colunista de segurança pública, Gilberto Lima, falando também com a Patrícia Chepa, aquela jogadora de handebol de areia, a melhor do mundo, que atua no handebol de Itapevi e que está viajando para um torneio na Colômbia para representar o Brasil. Então, também na segunda-feira vamos conversar com ela. Tudo isso após o final de semana, na segunda-feira, às 5 da tarde, aqui no Jornal da Terra, no AM 1330. Servindo o povo da região oeste da Grande São Paulo, porque pior do que saber uma notícia ruim é ser privado dela, ser escravo da ignorância. Um abraço, paz e bem, não esqueça, onde não há informação, mora a especulação. Termina aqui Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. De volta, segunda-feira, 5 da tarde. Terra. Quem sintoniza não é